Olá, amigos do canal maior de todos os tempos. Eu sou Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis e também do podcast Amigos do Urbano. E hoje vamos falar sobre Santos e Botafogo de Ribeirão Preto na história. As equipes se enfrentam nessa segunda-feira lá em Londrina, no Estádio do Café, por mais uma rodada da Série B. E, obviamente, que a gente vai revisitar alguns confrontos marcantes da história dessas duas equipes. Santos e Botafogo se enfrentaram pela primeira vez no dia 7 de maio de 1950, quando realizaram uma partida amistosa no campo da Vila Tibério, lá em Ribeirão Preto. Na ocasião, empate em 2-2. Para o Santos marcaram Pinegas e Nando, e para o Tricolor marcou o Pirombá, sim, um ex-Santos, a lei do ex já nos atacava mesmo na década de 50, e o segundo gol do Botafogo marcado por Américo. Na Vila Belmiro, o primeiro confronto aconteceu somente 7 anos depois, com vitória do Santos por 4-2. Os gols do Santos marcados pelo Álvaro, pelo Tite, que marcou 2 vezes, pelo seu José Macia, o Pepe. Pelo Botafogo marcaram Amorim e também Paulinho. A gente já falou, sobre esses jogos em outro vídeo. Inclusive, ficou uma edição super especial que conta com o famoso jogo que o Santos venceu o Botafogo por 11-0. Nesse jogo o Pelé marcou nada menos do que 8 gols. Além de outros confrontos, inclusive que colocou frente a frente Pelé e Sócrates. Vamos colocar o link aqui na descrição e é bem legal que quando terminar esse vídeo você assista a este outro vídeo também. Como o assunto é Campeonato Brasileiro, vamos falar do primeiro encontro destas equipes pela competição nacional. Foi disputado na Vila Belmiro no ano de 1977. No time do Santos, naquela partida, estreia de 3 jogadores, o centroavante Evilásio e também a estreia de 2 ex-São Paulinos. O Nelsinho, que depois virou Nelsinho Batista, e o Gilberto, que depois virou Gilberto Sorriso. 2 jogadores que seriam muito importantes na nossa história. A Vila Belmiro estava em festa, recebeu quase 27 mil torcedores. Mais um gol marcado por Terto deu a vitória ao Botafogo. Terto, que também fazia sua estreia e também um ex-jogador do São Paulo. Essa partida causou a demissão do técnico santista Otto Glória e em seu lugar assumiria ninguém menos do que José Ramos Delgado, histórico zagueiro de nossa história. Outro fato curioso e também triste foi a lesão do centroavante Reinaldo dos Santos, que se chocou com o goleiro adversário e teve uma ruptura no seu rim direito. Esse resultado deixou o Santos como segundo colocado do seu grupo, bem atrás do Galo, que seria um dos finalistas do Brasileirão de 77. O Santos até chegou a passar de fase, tal qual o Botafogo. Porém, na terceira fase, sim, os regulamentos eram bastante confusos. Os dois times, tanto o Santos quanto o Botafogo, foram eliminados e não seguiram até a fase semifinal. 1978, o ano seguinte, foi a vez das duas equipes se enfrentarem em Ribeirão Preto, na partida válida pela terceira fase daquele campeonato brasileiro. Deu o Botafogo novamente com Sócrates, marcando o primeiro aos 3 minutos de jogo. O Pita até chegou a empatar aos 45, mas o Arlindo fez o segundo gol tricolor no começo do segundo tempo e definiu o 2-1 para o Botafogo no placar. O confronto voltou a se repetir, porém muito tempo depois, exatos 21 anos. Em 1999, o Santos venceu o Botafogo por 2-0 com 2 gols do centroavante Rodrigão, que saiu do banco naquela partida para dar a primeira vitória ao time do técnico Paulo Autuori. Paulo Autuori, que teve uma curta trajetória aqui na Vila Belmiro. Em 2001, 2 anos depois, o último jogo entre essas equipes pelo Campeonato Brasileiro. O Elano foi o autor do único gol, do gol da vitória do Santos. Pouco tempo também depois de sair do banco de reservas, ele entrou no lugar do atacante Júlio César. A gente não pode esquecer que as equipes jogaram no ano passado, pela terceira fase da Copa do Brasil. Em Ribeirão Preto, vitória santista por 2-0, com gols de 2 jogadores bastante amados pela torcida santista, Lucas Lima e Marcos Leonardo. E no jogo de volta, na Vila Belmiro, um gol do zagueiro Messias foi o suficiente para confirmar a classificação do Santos à fase seguinte, com vitória por 1-0.
Esse placar mínimo, né, de 1-0 também foi o resultado do último jogo entre as equipes que aconteceu nesse ano, na estreia do Santos e do Botafogo pelo Campeonato Paulista, com um belo gol do venezuelano Otero. A partida dessa segunda-feira, como eu tinha falado no início deste vídeo, será disputada longe da Vila Belmiro, mas por opção do Santos. O jogo acontecerá em Londrina, no Paraná. Algo que não é tão comum na história do confronto, mas também não é novidade, né? A primeira vez que Santos e Botafogo se enfrentaram longe de Santos ou de Ribeirão Preto foi no Paulista de 1980, quando os times decidiram uma das vagas para a final do primeiro turno daquele campeonato. No primeiro jogo, disputado no Morumbi, vitória do Santos por 5-1. Washington abriu o placar aos 11 minutos. Tony Oliveira ampliou aos 18. O Claudinho fez o terceiro aos 20. O Zito até descontou para o Botafogo, mas no minuto seguinte o Aloísio Guerreiro fez 4-1 para o Santos e o Rubens Feijão marcou o quinto, fechando a conta. No jogo de volta, que foi disputado no Pacaembu, palco de nova vitória santista, João Paulo marcou 2, o Toninho Oliveira fez 1, o Santos venceu por 3-0, classificando-se à final do primeiro turno, onde jogou contra a Portuguesa. Em 1988, novamente o Pacaembu recebeu o jogo, mas desta vez o Botafogo ganhou. O Rogerinho marcou o único gol da partida, que foi válida pela primeira fase daquele Campeonato Paulista. Em 1992, o jogo foi no Canindé, em São Paulo. O Botafogo mandou o jogo lá porque estava com o seu estádio interditado. Empate em 2-2. Com um chute indefensável, Demétrios fez o primeiro do Bota. O Almir empatou após o rebote em uma cabeçada do Guga. Demétrios marcou mais um após uma falha da defesa santista, mas o Santos conseguiu buscar o empate com um gol contra marcado por Lucílio. Com a Vila Belmiro em reformas, o jogo de 1997 pelo Campeonato Paulista também foi disputado longe de Santos, disputado no Morumbi. O Macedo abriu o marcador logo aos 2 minutos, o Marcos Aurélio empatou aos 20 e deu números finais 1-1. O Santos até poderia ter vencido aquela partida porque o Marcos Assunção acabou desperdiçando uma penalidade máxima no segundo tempo. E para fechar essa lista de jogos em campo neutro, por assim dizer, tivemos outro jogo no Pacaembu pelo Paulistão de 2009. O Santos, que jogou aquela partida vestindo azul marinho, venceu por 1-0 com um gol de falta do zagueiro Fabão. Certo? Da minha parte é isso. Boa sorte aos torcedores do Santos que terão um belíssimo privilégio de assistir o Santos jogar. Esperamos que bastante gente compareça ao Estádio do Café. Boa sorte aos jogadores do Santos e também a todos os torcedores santistas que acompanharão essa partida pela TV, pelo celular, pelo rádio ou por qualquer outro meio, que o Santos consiga restabelecer, voltar a vencer e seguir rumo ao objetivo que é voltar ao primeiro escalão do nosso futebol. Certo? Um grande abraço, até a próxima rodada. Tchau, tchau.